Oi gente, seja bem-vindo ao canal do 3ens, eu sou o Tom Trindade, estamos aqui para aprender uma nova ferramenta da qualidade, continuando aí essa nossa trilha de mapeamento do processo. Já falamos do CIPOC e agora vamos ampliar esse conhecimento com o diagrama de tartaruga, então é muito importante que você assista essa aula. Se você ainda não é inscrito, já se inscreva aqui também para poder acompanhar, além desse, outros materiais que vão chegar. Fica conosco na aula de hoje. Pessoal, para que serve o diagrama de tartaruga? Ele é uma ferramenta utilizada para fazer mapeamento do processo. Nós falamos num vídeo anterior sobre o diagrama CIPOC, o método CIPOC, que é praticamente o corpo do diagrama de tartaruga. E agora nós vamos ampliar esse conhecimento, ampliar essa ferramenta, usando o diagrama de tartaruga, muito solicitado pela ISO 9001, por exemplo, e outras ISO, principalmente para atender o item 441 e o item 442 da norma. Então preste atenção, você que está aqui com a gente, que trabalha com processos ISOs, por exemplo, que o item 441 e o 442, você atende esse item utilizando o diagrama de tartaruga. Então nós vamos ver aqui de forma prática como que utiliza e você vai aí aplicar no seu processo, no seu dia a dia. Então, o diagrama de tartaruga, primeiro porque ele tem esse nome, né? A gente vai colocar aqui uma figurinha para você ver melhor, mas ele tem um corpo, né? E aí ele tem as 4 patinhas, aonde nós colocamos ferramentas, recursos, mão de obra, e ele acaba lembrando então o corpo de uma tartaruga, mais ou menos como o Ishikawa, né? A espinha de peixe, ele lembra uma espinha de peixe, lembra um corpo de um peixe. Mas falando então de mapeamento de processo, é onde eu vou resumir um processo da minha empresa, tá? Ou eu faço isso de forma macro, como já falamos no CIPOC, ou eu faço isso de forma micro. Então, no corpo da tartaruga, eu vou usar o CIPOC, que é onde eu vou descrever o processo, a entrada, os fornecedores, as saídas e o cliente. Atenção! Escrever fornecedores e cliente é opcional no diagrama de tartaruga. Mas entrada, processo e saída é obrigatório, mas é muito importante você colocar também fornecedor e cliente porque o seu processo fica mais completo. Nas perninhas da tartaruga é onde nós vamos descrever mão de obra, quais são as pessoas, funções que nós precisamos para que aconteça o processo, os métodos, que é o como fazer, procedimentos, instruções de trabalho, plano de controle, enfim, o que eu vou colocar de formas de controle. Vou colocar numa outra caixinha as medições, né, que são os indicadores de processo, e vou descrever também máquinas, que são recursos, equipamentos que eu preciso para que o meu processo funcione. Então nós vamos ver como que funciona a tartaruga. Vamos montar isso aqui, explicar para que você possa aprender de forma muito clara e muito didática. Então aqui eu preenchi já a tartaruga inteira. Então, né, você vê aqui o corpo, você vê as perninhas já preenchidas. Nós vamos fazer aqui como um exemplo para aprender a utilizar a ferramenta, utilizando um processo de recebimento de materiais, tá? O que faz o processo de recebimento de materiais? Ele vai receber matéria-prima e insumos, e isso é muito importante. Quando você vai fazer um diagrama de tartaruga, precisa ficar claro qual é o processo que você vai desenhar, qual é o processo que você vai mapear. Então nós estamos mapeando o processo de recebimento de materiais, especificamente a atividade de receber matéria-prima e insumos. Lembrando lá do CIPOC, quais são as minhas entradas para que eu faça o recebimento de materiais? As entradas são as matérias-primas, são desenhos e especificações que eu tenho para fazer o recebimento de matéria-prima. Quais são os meus fornecedores? Quem me fornece essas entradas é o P&D, Pesquisa e Desenvolvimento, ou Planejamento e Desenvolvimento, depende da empresa que você trabalha. E o setor de compras também é o que vai ser ali o meu fornecedor, que vai trazer para mim essas entradas. Então eu tenho aqui os fornecedores, entradas e processo. Quais são as saídas do processo de receber materiais? As saídas é matéria-prima ok, matéria-prima não ok e, por exemplo, registros, né, onde eu vou colocar as informações que eu inspecionei no meu processo. São saídas do recebimento de materiais. E quem são os clientes do recebimento de materiais? Eu listei aqui alguns como exemplo. O almoxarifado, porque depois de receber a matéria-prima, tiver ok, ela vai ser estocada
no almoxarifado, a qualidade, porque ela tem totalmente interesse de saber se a matéria-prima está ok ou não, e a produção, que é quem irá utilizar de fato a matéria-prima. Então aqui, o que nós fizemos? Nós utilizamos aqui o CIPOC, tá? Se você tem dúvida do que é o CIPOC, você pode olhar aqui no nosso canal que nós temos uma aula só falando sobre isso. E está sendo fácil também de entender o conteúdo? Se está sendo fácil de entender, deixa aqui o seu like para a gente saber que você está conseguindo acompanhar o que estamos explicando. Vamos então agora ampliar o processo e transformar de fato isso em diagrama de tartaruga. Nas perninhas das tartarugas, então, eu vou utilizar o que aqui? Talvez você vai lembrar que nós já falamos do 6M, né? De mão de obra, método, medição, meio ambiente, matéria-prima, que são os termos, as bases utilizadas no diagrama de Ishikawa. Então, quando nós fazemos o diagrama de Ishikawa, nós olhamos o quê? Os 6Ms. E o que o diagrama de tartaruga nos mostra? Como base do processo, os 6Ms. Mas, no caso aqui, claro, resumido em 4. M de mão de obra, M de método, M de medição e M de máquina. Então, no processo de recebimento de materiais, qual é a mão de obra que eu preciso utilizar no meu processo? Então, eu estou dizendo aqui que eu preciso de inspetor de recebimento, 1, 2 ou 3, depende do porte da empresa, e eu preciso também de auxiliar de recebimento de materiais. Então, eu estou definindo qual é o tipo de mão de obra que eu preciso no meu processo. Indo para método, tá? Eu vou dizer então o que eu preciso, que eu tenho no meu processo que me ensina a fazer, que me leva a fazer as atividades. Então eu coloquei que nós temos o procedimento XX, a instrução de trabalho YY, eu posso ter também um plano de controle tal, plano de controle Z, que eu posso colocar aqui. Então eu vou dizer aqui nessa caixinha quais são os métodos, quais são os procedimentos, instruções que me auxiliam, né, no meu processo de recebimento de materiais. Aqui numa outra caixinha, então, vai entrar as medições nessa outra perninha da tartaruga. O que é as medições? São os indicadores. Então, por exemplo, para recebimento de materiais, eu estou dizendo que os meus indicadores que eu utilizo no meu processo é índice de não conformidades, aliás, índice de matéria-prima não conforme, e o outro é índice de RNCs, de relatórios de não conformidades que eu abri para os meus fornecedores. Então, esse processo eu controlo com esses dois indicadores para o caso de recebimento de materiais. E aqui, usando aqui no último, que é uma parte de recursos, eu vou dizer de máquina, tá? Então, o que eu preciso de equipamento, o que eu preciso de máquina para que o processo de recebimento possa acontecer? Então, eu estou dizendo que eu preciso de computador, que eu preciso de paquímetro, que eu preciso de balança, eu preciso de bancada, eu preciso de um dinamômetro, enfim, ferramentas para fazer ensaios. Eu vou descrever, então, quais são os principais. Olhando, então, agora aqui, eu tenho desenhado com detalhes o meu processo de recebimento de materiais. E isso você pode fazer para qualquer outro processo que você tenha na empresa, que você conheça, que você queira descrever. Mas o que é importante e nós não podemos perder de vista é que o processo ele tem que estar bem definido e eu tenho que conhecer então as minhas necessidades através dos 6Ms, que é onde nós formamos as patinhas, né, da tartaruga. Então aqui nós temos um processo micro, tá? Porque é um processo que está dentro da minha empresa, dentro de um macro processo, e ele então nos dá os detalhes. Por que a ISO 9000, por exemplo, coloca isso na estrutura da sua norma quando ela fala lá no item 441 e 442 sobre a importância de mapeamento de processos? Porque se eu pegar a minha estrutura de diagrama de tartaruga e colocar embaixo do braço, eu consigo auditar este processo sem ficar fazendo pesquisa ou fazendo muitas perguntas. Aqui está me dando tudo o que eu preciso para que esse processo de recebimento de materiais possa acontecer. Então, é desta forma que nós utilizamos o diagrama de tartaruga. Espero que tenha ficado claro para você e principalmente que você consiga aplicar isso na sua rotina de trabalho. Então, eu espero que você tenha gostado da aula de hoje e se você gostou, claro, deixa aqui o seu like, a sua curtida e caso tenha ficado alguma dúvida ou tenha alguma sugestão também para dar, pode colocar aqui nos comentários que estaremos respondendo às suas necessidades. Espero então que possamos nos ver numa próxima aula, que você possa conhecer os outros conteúdos que temos aqui no canal e que isso possa te ajudar muito no seu crescimento profissional. Até a próxima aula!